Meu nome é Marcelo Dantas, também conhecido como Marcelo Comprador. Sou casado com Ana Lúcia, tenho duas filhas lindas, Mariana e Alice. Estou aqui hoje para contar para vocês um pouco da minha história. Estava lembrando de uma história engraçada que aconteceu comigo quando eu tinha mais ou menos uns 10 a 12 anos de idade. Engraçado hoje, né? Mas na época era até preocupante, porque eu tinha 10, 12 anos de idade e eu e meu primo inventamos de vender picolé na rua. A gente achou uma caixa de isopor num quartinho nos fundos da casa da minha avó, um quartinho que guardava uma série de coisas da casa, né? Coisas antigas, coisas velhas que ninguém mais usava. Mas essa caixa, curiosamente, meu tio ainda usava, né? De vez em quando, mas não estava usando naquele momento e estava lá, encostadinha, guardadinha. A gente viu e resolveu pegar ela para poder limpar, lavar, enfim, e depois vender picolé. Minha mãe sempre me dava um dinheirinho para merenda da escola e eu sempre guardava um pouquinho. E eu tinha algumas economias, meu primo também tinha alguma coisa, e a gente resolveu que iria pegar aquele dinheiro e sair para vender picolé. Foi a nossa primeira sociedade, né? Minha primeira sociedade foi essa daí com meu primo. A gente foi na entrada dos Pernambués, que é um bairro aqui de Salvador, que é próximo à rua onde a gente morava, e a gente foi andando até lá. Próximo, mas assim, não tão próximo assim, é mais ou menos 1 quilômetro de distância, né? E tinha ruas, enfim, tinha trânsito, tinha uma série de coisas que perigosas para duas crianças na faixa de 10, 12 anos de idade. Mas naquela época era até mais tranquilo, né? Em termos de segurança, em termos de... mas era um pouco mais tranquilo, mas mesmo assim a gente estava correndo risco, tanto que aconteceu um episódio que eu vou contar logo depois desse momento. Então, assim, primeiramente a gente foi lá, pegou a caixa, lavou, limpou, forrou ela direitinho com papel no fundo e foi até uma sorveteria que tinha na entrada dessa rua, né, lá do Pernambués. Então, uma portinha pequena e tal, que o pessoal vendia sorvete realmente para a revenda. O rapaz até achou estranho, né, ver duas crianças querendo vender picolé assim e tal, desacompanhado, e assim, ele achou estranho, perguntou se a gente estava sozinho. Não, a gente disse que estava e tal, mas assim, acabou vendendo picolé pra gente. A gente comprou acho que uns 7, não lembro exatamente quantos foram, 7 ou 10, o que deu para comprar, né, com o dinheiro que a gente tinha na mão. A gente comprou e saiu vendendo dali. Foi voltando para casa, nesse caminho a gente ia vendendo, gritando, oh, picolé, picolé e tal, tal, aquele processo todo. E eu sei que a gente vendeu alguns picolés, chegou no finalzinho, né, quando a gente já estava chegando perto de casa, só sobraram dois. Aí eu peguei um, ele pegou o outro e tudo certo. E só alegria, a gente fez um dinheirinho e voltou no dia seguinte. Não, vamos fazer, vamos continuar, vamos continuar. Aí no dia seguinte a gente voltou lá, pegou mais, com aquele dinheiro que a gente tinha recebido do dia anterior, a gente comprou mais picolé e aí saiu vendendo. Só que, desta vez, no meio do caminho, a gente se depara com um assaltante e aí o cara levou o dinheiro da gente. Eu não lembro exatamente se ele chegou a levar a caixa do picolé. Eu só sei que a gente ficou traumatizado. Depois disso, daí a gente não resolveu não vender mais, parou. E realmente eu não me lembro se ele levou a caixa, talvez tenha levado. Não lembro se ele levou a caixa ou se a gente realmente parou de vender por conta do episódio em si. E aí a gente voltou para casa, né, triste e tal, com aquela situação, mas assim, leva da experiência, porque foi a primeira vez que eu me arrisquei realmente no negócio, porque eu tinha curiosidade, sempre tive curiosidade de aprender as coisas. Desde pequeno, sempre tive curiosidade de conhecer, de aprender alguma coisa nova. Tinha até, sempre, de vez em quando, minha avó adorava fazer obras dentro de casa, da casa dela, né? E sempre tinha um pedreiro lá fazendo algum tipo de obra para minha avó. E tinha um pedreiro, inclusive, que a gente chamava ele, que já era praticamente membro da família, ou funcionário da família, sei lá.
que ele estava sempre lá fazendo obra pra gente, que era Bião. E aí Bião, uma certa feita, voltou para São Paulo, foi para São Paulo, voltou, né? Ele foi para São Paulo para tentar a vida lá e tal. E aí minha avó ficou sem o pedreiro. Aí de repente apareceu um outro pedreiro, né? Que foi morar inicialmente próximo ali da gente, e ela começou a chamar esse outro pedreiro, que é seu Fausto. E sempre que eles estavam lá fazendo algum tipo de obra, eu ficava intrigado com aquele processo, né, de virar massa de cimento, isso, aquilo. Eu queria aprender a fazer aquilo. Eles não gostavam muito de deixar eu fazer não e tal, mas eu insistia, e às vezes eu pegava lá, virava massa e tal, sem muito jeito, né, não tinha muita força, era franzino, pequenininho, era muito magrinho nessa idade. Mas mesmo assim ele ia me ensinando, ele ia mostrando como é que fazia, isso e aquilo, ele fazendo e eu só observando. Isso daí eu sempre, assim, foi para tudo. Sempre que eu tinha curiosidade de fazer alguma coisa, eu buscava saber como é que fazia e tentava fazer. Enfim, alguns anos depois, eu já devia ter meus 16 anos mais ou menos, meu tio resolveu abrir uma lanchonete ao lado da casa de minha avó, numa garagem abandonada que estava lá já há algum tempo. Na verdade a garagem funcionava, mas no fundo tinha um outro quartinho de bagunça que minha avó guardava uma série de tralhas. Minha avó gostava muito de guardar coisa antiga, né, coisa usada. Então ela gostava, ela acumulava muitas coisas, né? Então nesse quartinho tinha muita coisa guardada. Aí meu tio resolveu, não, eu vou limpar isso daqui e vou transformar numa lanchonete. E isso ele fez. Aí ele limpou esse quartinho todo, tirou toda a bagunça que tinha lá, juntou com a parte da garagem, que era uma parede só que dividia, juntou com a garagem, transformou num ambiente maior e transformou aquilo numa mercearia, na lanchonete. E eu fiquei lá durante uns 2 anos mais ou menos trabalhando, atendendo balcão, comprando material, fazendo sanduíches, fazendo sucos. Eu aprendi a fazer várias coisas lá, eles me ensinaram como fazer a parte de caixa, fechamento de caixa. Então todo dia tinha um exercíciozinho que sentava minha tia Simone junto comigo, e aí a gente ia lá, vamos fechar o caixa hoje, Marcelinho. Ela me chamava de Marcelinho, até hoje me chama. E aí a gente sentava, fazia o caixa e já via o que tinha de pedido para fazer no dia seguinte, e fazia a lista do que tinha que pedir. Aí o pessoal chegava lá no balcão. Meu avô nessa época ele trabalhava também junto comigo, eu não estava trabalhando sozinho não, meu avô trabalhava lá comigo. Meu avô tinha um barzinho do lado, só que sempre ajudava lá, né, porque ele via que eu estava lá sozinho, poxa, era mais novo e tal, então ele sempre dava uma mão lá pra mim na mercearia. Aí depois de um tempo veio um sobrinho de minha tia Simone e ficou junto comigo lá trabalhando. E nisso foi passando até que quando eu fiz 18 anos eu já estava estudando na escola técnica, escola de engenharia eletromecânica aqui da Bahia, e eu fiz o curso de processamento de dados. E esse curso de processamento de dados, ele é tipo análise de sistemas hoje, então é programação, basicamente programação. E nesse curso surgiu uma oportunidade de estágio lá na junta comercial, que é onde minha tia trabalhava, e aí ela me chamou para participar do processo, e eu passei para a área de TI, justamente dentro da minha área. E lá eu aprendi diversas coisas também, aprendi a trabalhar com planilha eletrônica, né, com Excel, fazer manutenção em impressoras, em computadores, um pouquinho de programação. Tinha uma linguagem lá muito estranha que um dos chefes lá tentou me ensinar, mas era realmente uma linguagem bem arcaica, se não me engano o nome dela é Zin, né? Mas enfim, isso não veio muito ao caso. Eu sei que eu aprendi diversas coisas estagiando na junta comercial, foi muito bacana. E de lá, quando terminou o estágio, eu fui para uma construtora onde eu trabalhava junto da área comercial, né? Basicamente eu preparava os contratos de promessa de compra e venda
de pessoas que adquiriam os imóveis dessa construtora. Era uma construtora e tinha também a parte comercial lá dentro, a imobiliária, né, tinha os corretores, e eu trabalhava no setor de contratos, então preparava esses contratos. Tudo isso nessa época era tudo bem arcaico, não era como é hoje o computador com Windows, com mouse, mouse e uma série de recursos que a gente tem hoje. Não existia nada disso, era simplesmente teclado e monitor. Monitor, tela preta, com letrinhas verdes ou letrinhas brancas, enfim, e os comandos eram todos no teclado. A gente sempre tinha que digitar para fazer algum comando, para executar alguma operação, enfim. E nessa empresa eu aprendi a trabalhar com 2 editores de texto, o Carta Certa e, se eu não me engano, o Pangloss. O nome são softwares bem arcaicos, bem antigos. Basicamente era uma programação para você fazer uma formatação de um texto dentro desses programas. Então tinha, por exemplo, no Word hoje você digita tudo, aí é só apertar, selecionar um texto com o mouse, aí você vai lá, clica em negrito, itálico, isso e aquilo. Não existia nada disso de mouse na época, então a gente tinha que fazer tudo no teclado mesmo. Então era comandos que a gente colocava antes da palavra e depois da palavra para dar um negrito, dar um itálico ou uma formatação diferente àquele texto. E isso daí eu aprendi muita coisa nesse editor de texto. Com pouco tempo eu já estava craque nesse editor. Era tipo um HTML. Se você clica com o botão direito em cima de uma página na internet, por exemplo, e pede para ver o código-fonte daquele site, aí ele vai mostrar lá uma linguagem que era mais ou menos parecido com o que eu utilizava para poder formatar uma página de um editor de texto. Então era uma coisa bem arcaica, né? Mas era muito legal, muito interessante de se fazer, eu aprendi bastante. Saí dali daquela empresa, surgiu uma oportunidade numa indústria de laticínios, né? Eu fui trabalhar lá, a princípio, como digitador, auxiliar de escrita, fazer um pouquinho de tudo. Então eu trabalhava um pouquinho no estoque, trabalhava um pouquinho na parte de faturamento, trabalhava um pouquinho na parte de programação de programação de abastecimento. Na verdade, essa parte de programação de abastecimento tinha outro colega lá que fazia essa parte. E aí, em um determinado momento, esse colega saiu e aí o chefe lá me chamou para poder fazer essa parte de programação. Como eu tinha bastante conhecimento em Excel, na verdade, em Lotus 123, que foi minha primeira ferramenta, lembra, em telinha preta, fósforo verde. E aí, nesse momento, quando eu já estava trabalhando nessa empresa, eu já era o Windows, né? Então já tinha o Excel, já existia o Excel. Só que nessa empresa especificamente, eles ainda utilizavam o Lotus 123, só que para a versão de Windows. Muito bacana, então já foi outra coisa. E aqueles comandos que eu aprendi tudo no teclado, eu consegui utilizar eles mesmo no Windows. Então, durante muito tempo, eu não usava muito mouse, né? O mouse era novidade, o Windows era coisa recente, então eu usava mesmo era o teclado para poder fazer a maioria das minhas operações. Com o tempo eu fui me acostumando com o mouse e aí fui desenrolando. E assim fui me aperfeiçoando cada vez mais nessas ferramentas, né? Tanto que em Lotus 123 eu aprendi a fazer macro, aprendi a fazer uma série de operações que hoje existem no Excel também, que depois eu migrei para o Excel e aí comecei também a fazer todos aqueles desenvolvimentos para facilitar meu dia a dia. Então criava programas praticamente dentro do Excel para poder agilizar algumas etapas da minha rotina. Então aquelas rotinas que eram frequentes e que era só copiar, colar ou mudar de um lugar para o outro, isso e aquilo, eu fui criando macros para poder fazer aquilo automaticamente. E no final, praticamente, ele já me dava e criava cálculos, memória de cálculos, para que ele já desse os resultados, previsões, fazer previsões de como funcionava a parte de abastecimento. Então, eu trabalhava sempre em cima da minha planilha de abastecimento, executando macros. Tinha botão para tudo quanto é lado. Um botão fazia uma operação, copiava de um lugar para outro. Poxa, era bastante interessante. Eu não sei se eu consigo hoje
fazer algo igual como eu fazia naquela época, e era bastante interessante. Eu até conheço muito de Excel, né? Eu sou usuário avançado, até hoje eu utilizo as ferramentas, só que parei de fazer macro já há algum tempo, né? Enfim. Mas isso não é muito relevante, é mais uma etapa, só para vocês entenderem como eu sempre busquei conhecer e aprender essas coisas, justamente porque eu sempre que tive curiosidade. Eu ia futucando, entrava no tutorial, entrava no para poder ver como é que funcionava determinada fórmula, determinado comando, e assim eu fui aprendendo. Eu não tomei curso exatamente disso, não. Eu fui tomar um curso de Office alguns anos depois. Então, no início eu aprendi foi na marra mesmo, foi no dia a dia, mexendo aqui, mexendo ali, futucando uma coisa aqui, uma coisa ali. Aí depois eu tomei um curso básico, né, só para aprender mais as outras ferramentas, trabalhar com Word, com PowerPoint, com Excel, enfim. E aí fui levando. Aí quando saí dessa empresa de laticínios, é uma multinacional, né, então eu saí de lá. E aí eu fiquei, eu já estava, nesse período eu já estava na faculdade, já estava fazendo curso de economia, né? E foi um período difícil, porque até para pagar minha faculdade de economia foi complicado, foi muito complicado. Eu não tinha, só para você ter ideia, eu não tinha nem dinheiro para pagar a matrícula do curso. Eu passei no vestibular da Católica e não tinha dinheiro para pagar a matrícula. Eu peguei um aparelho de som meu que eu tinha acabado de tirar no consórcio, Consórcio Nacional Sharp. Alguém vai lembrar disso daí, na época existia, então eu tirei vários dos meus primeiros eletrônicos via esse consórcio. E esse meu som foi um deles, um som que eu adorava, né? Eu tinha acabado de tirar no consórcio, estava pagando e tal, aquele negócio todo, mas minha vontade de entrar na faculdade era muito grande. Eu tinha tentado já há algum tempo atrás fazer o curso de Direito na Federal, mas era muito difícil porque eu estava vindo de escola técnica e tal, não tinha embasamento. Eu até fiz cursinho e tudo, mas surgiu outra dificuldade no momento, porque não existia simplesmente curso de Direito à noite naquela época, e nem o curso de análise de sistemas ou engenharia da computação, seja o que fosse o curso na área de informática. Eu tinha duas opções, o de Direito, que era o que eu gostaria de cursar, né? Mas e também tinha o curso de informática, que foi minha primeira formação técnica. Então tinha essas duas opções que eu estava meio dividido. Imagine, um de exatas, outro de humana. Mas enfim, eu sempre gostei das duas áreas, sempre me dei bem nas duas áreas, até que por essa dificuldade em ter que arranjar uma faculdade para poder estudar à noite, né? Porque eu precisava trabalhar durante o dia e estudar à noite. Aí que eu estudando os programas dos cursos para ver o que é que eu ia fazer, né? Tava fazendo cursinho nessa época. E aí descobri que tinha o curso de economia à noite na Católica. Opa. E aí quando olhando o programa tinha coisas de direito, né? Tinha coisas ligadas à área de exatas, muita matemática, tinha muito cálculo, que são duas coisas que me atraem. Eu gosto das duas áreas, por incrível que pareça, né? Muita gente que é de humanas não gosta muito de exatas, e quem é de exatas não gosta muito de humanas, e vice-versa, né? Mas para mim não. Eu sempre gostei das duas áreas, e muito graças a duas tias minhas que me ajudaram muito na minha 7ª e 8ª série. Uma era professora de português, e professora Jussara, e outra professora Tânia, que era minha tia também. Na verdade as duas eram minha prima, né? Mas como elas eram primas de meu pai e tal, e assim, como eu era criança na época, eu chamava elas de tia, né? Aqui na Bahia a gente tem muito disso, não sei se em outros lugares do país é assim, mas aqui na Bahia a gente tem muito disso. A gente, quando vê alguém mais velho, a gente sempre chama de tia, né? Então, independente de ser outro parentesco ou não. E elas eu chamava de tia, tia Jussara e tia Tânia. Uma era professora de matemática, tia Tânia, e tia Jussara, professora de português. E as duas me fizeram gostar das duas matérias,
né? E isso daí, a parte de leitura, a parte de conhecimento, enfim, e a parte de matemática, a parte de cálculos. E aí no curso de economia eu me identifiquei com essas duas áreas, né, de ciências humanas e ciências exatas, e aí parti para fazer o vestibular de economia. E foi nisso que, saindo da empresa, eu já estava cursando economia, e aí fui estagiar numa empresa de comércio exterior, aqui no bairro do Comércio, em Salvador, onde lá eu tive meu primeiro contato com a área financeira, né? Na verdade, eu já vou fazer o curso de economia, então tinha mais a ver com esse curso atual, né? Então já tinha saído mais dessa área de informática, e aí fui trabalhar na área financeira, que é uma área que tem mais a ver com a minha formação de economia. Eu ainda estava no início da faculdade, né? Estava nos primeiros meses. E nesse processo aí eu aprendi a trabalhar no contas a pagar, e às vezes era interessante porque foi uma empresa que me acolheu muito bem. O gerente de lá, pô, foi um cara fantástico, o João, pô, o cara, eu considero ele até hoje, é meu amigo, eu tenho ele nos meus contatos, a gente não tem muito contato, a gente não se fala muito, mas é um cara assim que eu considero bastante, um cara que me tratou assim, assim, eu não tenho o que falar dele. Eu comecei como estagiário lá e saí como estagiário, só que assim, com 3 meses ele já estava praticamente, ele sentiu as minhas dificuldades, que eu expliquei para ele que eu estava tendo dificuldades em casa, né, porque eu estava trabalhando nessa multinacional, então eu ganhava um pouquinho melhor, e aí eu ajudava em casa, ajudava minha mãe, né, e enfim, com as contas de casa, água, luz, água não, porque era apartamento, então era condomínio, era a luz e o telefone. Eu ajudava a minha mãe a pagar nessa época. E quando eu saí dessa empresa de laticínios, eu fiquei meio que sem ter como ajudar minha mãe. Tanto que a gente teve até alguns desentendimentos. Eu saí de lá, fui para casa de minha avó, ficar um tempo com ela, porque eu não estava conseguindo realmente ajudar ela da maneira que eu gostaria. E esse cara, ele percebeu isso, por isso que eu disse que o cara é fora de série, o cara, ele percebeu que isso estava influenciando no meu rendimento no trabalho, que eu estava preocupado, né, com as coisas que estavam acontecendo em casa, e assim, o cara foi fora de série comigo, realmente o que ele fez por mim eu jamais vou esquecer. Ele percebeu um momento de dificuldade, onde minha mãe estava enfrentando sérias dificuldades financeiras na época. Ela já era separada de meu pai já há alguns anos e cuidava de 3 filhos sozinha praticamente, e realmente era muito difícil na época, e ele percebeu isso. Eu conversei com ele, joguei aberto com ele, falei da minha dificuldade, falei que o valor que eu ganhava lá na outra empresa dava para poder ajudar ela em diversas contas na casa, e agora eu tinha outras coisas para me preocupar, que era a minha faculdade. Eu estava fazendo ainda faculdade, e aí tinha que pagar a minha faculdade, que eu não conseguia pagar, como eu falei um pouco antes. Eu praticamente tive que rifar o meu aparelho de som para poder entrar na faculdade, né? Então isso daí foi uma coisa que me marcou muito, porque foi meu primeiro aparelho de som. Peguei esse aparelho, botei na rifa, e assim, a sorte é que um colega se sensibilizou com isso, porque ele viu que eu estava querendo fazer, não era por nada, era porque eu queria entrar na faculdade, era uma coisa que eu queria muito. E aí ele ganhou a rifa, e ele disse: não, fique com o dinheiro e fique com o seu som, porque é mais importante aí que você realmente busque seus sonhos. Enfim, eu não esqueço dele jamais. Ele também infelizmente já se foi, né? Papai do Céu levou ele, mas era uma pessoa que era muito boa, muito caridosa, e realmente é outra pessoa que está sempre na minha mente, e eu nunca esqueci do gesto que ele fez para mim naquele momento. E João foi a mesma coisa, ele foi um cara sensível, e que ele percebeu esse meu momento de dificuldade, que eu precisava ajudar em casa de alguma forma, e aí ele foi de encontro, certo, à política da empresa, que na época eu acho que a bolsa do estagiário era em torno de 300 e poucos reais, eu não lembro exatamente o valor, acho que era 335, se eu não me engano. E ele pegou e
praticamente dobrou o valor da minha bolsa, e que era um valor que era praticamente pago para um trainee. Mas ele fez isso, não foi por caridade. Ele fez, ele percebeu realmente que eu estava tendo dificuldade, mas eu também buscava dar meu melhor resultado, né? Eu trabalhava lá sempre, eu trabalhava finais de semana. Às vezes, poxa, eu ficava com a chave de todas as salas da empresa na mão, cara. Aquilo para mim era surreal, porque eles depositaram uma confiança muito grande em mim e eu respondia, claro, à altura. Eu nunca deixei nada que eles pudessem pensar ou ter contra a minha pessoa, porque eu sempre procurei fazer tudo da maneira mais correta possível e sempre correspondia a essa confiança que eles me deram. Então eu trabalhava finais de semana lá, sozinho praticamente, ficava dia de sábado, às vezes dia de domingo, mas era mais dia de sábado. Ficava durante a manhã toda trabalhando. Eles me colocaram em um projeto lá para poder fazer melhorias no sistema. Foi o meu primeiro projeto de implantação de sistema, foi justamente como estagiário nessa empresa, onde tinha uma série de melhorias que precisavam se fazer, e eu fui colocado também no projeto para dar ideias, para dar sugestões, para propor melhorias e para ajudar realmente na implantação, fazer testes. Tinha uma série de testes que precisavam ser feitos no sistema, e eu fiquei com essa incumbência, né? Então foi um período muito bom para mim, foi muito enriquecedor, eu aprendi muito nessa empresa, né? E depois dali surgiu uma oportunidade para ir trabalhar no Polo Petroquímico Camaçari, né? Na Copene, e onde foi minha primeira escola. E outro grande cara que também me contratou na época, o Jaime Rezende, e poxa, foi, até hoje é meu amigo, é uma pessoa que eu considero bastante, é uma pessoa que realmente fez muito por mim e sempre torceu pelo meu sucesso, pelas coisas que eu ainda hei de conquistar na minha jornada, né? Eu ainda estou começando, tem muita coisa ainda para poder fazer, muita coisa para poder apresentar, muita coisa, para muitos projetos, muitas coisas em mente. E foi um cara realmente que me deu uma grande oportunidade. Eu trabalhei nessa empresa de 1999 até 2007. No meio do caminho, eu participei de várias fases, na verdade, dessa empresa. E logo no início, antes ainda dela se transformar em Braskem, eu tive a oportunidade de aprender a metodologia Strategic Sourcing, que estava sendo adquirida pela Etkern e na época pela Copene. Então eles contrataram a consultoria para poder ensinar aos compradores, o pessoal da área de suprimentos, que na época não se chamava área de suprimentos, né, dentro da Copene, era engenharia de empreendimentos e materiais. E era um núcleo de engenharia que tinha dentro do seu escopo a área de suprimentos, a área de almoxarifado, a área de contratação de serviços, que era onde eu trabalhava, e a área de planejamento. Essa área, logo depois que se transformou em Braskem, aí eles desmembraram, aí a área de projetos foi uma área, a área de suprimentos outra, a área de planejamento outra, enfim. Acabaram se separando essas áreas. E nesse processo aí surgiu essa oportunidade para aprender essa metodologia, né, porque estava praticamente recente no Brasil. Acho que foi uma das primeiras empresas a adotar essa metodologia aqui no Brasil, logo depois que eles lançaram essa metodologia das 7 etapas do Strategic Sourcing. E foi bastante enriquecedor naquele momento. Eu ainda não tinha muita experiência dentro da área de contratação de serviços, eu era bastante novo, mas aprendi mais uma vez muito rápido. Eu sempre busquei conhecer, entender como é que funcionava o processo e tal, mas até então não tinha grandes evoluções na aplicação dessa metodologia no meu dia a dia. Eu aplicava aquilo que dava para ser aplicado, o que eu entendia mais ou menos como é que era para aplicar. Mas sempre procurei ficar reciclando, entendendo, aprendendo uma coisa ali, lendo outra coisa a colar, enfim. Fui navegando nessa onda aí até os idos de 2005, quando surgiu a oportunidade de eu ir para o projeto Fórmula em São Paulo, né? Foi um grupo deslocado de umas 300 pessoas na Braskem, porque a Braskem foi formada por diversas empresas ali do polo petroquímico. Cada uma tinha seu ERP diferente.
e precisava unificar, né? Então nesse processo aí eles fizeram uma concorrência para ver qual seria o novo RP e acabou que o SAP ganhou esse processo e eu fui para São Paulo junto com outros compradores e outras pessoas de outras áreas da empresa para poder desenvolver esses processos da empresa dentro do novo sistema. Foi um período muito rico, onde eu aprendi bastante, aí sim a visão se abriu, como é que era o processo todo, desde a requisição até o pagamento da nota fiscal do fornecedor, desde a aquisição do material do serviço, né, até o pagamento final. Eu peguei todo esse processo e as interfaces, que eram as áreas de interface, seja as áreas de financeiro, contabilidade, produção, controladoria, qualidade, SSMA, enfim, todas as áreas, eu tive algum tipo de interface justamente para poder ver as conexões do processo da gente dentro do processo de compras, né, que não foi só, eu fui representando a parte de serviços, né, mas teve um outro colega que foi para a parte de estoque, uma outra colega que foi para a parte de compra de materiais, enfim, e outro colega da parte de almoxarifado e logística, enfim. E cada um deles estava desempenhando seu papel ali e um ajudava o outro, porque tinha a parte de testes. As partes de testes eram muito importantes, a gente tinha que testar exaustivamente para ver se não encontrava nenhum tipo de erro nos processos. Isso daí foi de grande valia, porque o grande sucesso do projeto se deveu justamente a todas as etapas terem sido cumpridas à risca, ou seja, desde a formatação do processo e não a situação que muitas empresas fazem, eu vou adaptar o sistema aos meus processos. Não, isso é errado, porque quando você faz isso, o desenvolvedor do sistema ele coloca um pacote ali para você e ele diz que aquela funcionalidade, aquele sistema ali funciona daquele jeito. Então o ideal é que você pegue os seus processos, reescreva de forma a se adequar ao sistema e não o sistema se adequar aos processos, porque cada empresa tem um processo diferente e o sistema é único. Imagine o sistema ter que se adequar ao processo de cada empresa. É uma loucura, porque tem desenvolvimentos e os desenvolvimentos não são atualizáveis e pode dar conflito, pode dar um problema em alguma leitura, em algum código, e isso tudo causa uma série de transtornos que são nocivos à própria empresa. Então a empresa às vezes paga muito caro para um novo ERP e implanta mal justamente porque a empresa entende que não, o sistema tem que se formatar aos processos dela e não os processos dela têm que se adequar ao sistema. Então esse pensamento aí é muito importante se fazer. E nesse projeto eu aprendi tudo isso, eu tive a oportunidade de interagir com diversas áreas e graças a Deus o projeto foi muito bem sucedido. Ao final disso daí, cada um retornou para a sua área, eu retornei para a minha área de origem, mas surgiu uma oportunidade de voltar para a segunda onda do projeto, justamente para implantar um módulo de qualidade, um módulo de BI, enfim, outros módulos que ainda não tinham sido implantados na primeira onda do projeto. Aí nessa segunda oportunidade, a mesma coisa, o mesmo processo, testes e mais testes, adequações, isso e aquilo. E a gente conseguiu implantar a segunda onda também com sucesso, sem muitos transtornos. A primeira já foi tranquila, a segunda era só fazer alguns ajustes e algumas adequações nos módulos de qualidade e de BI, né, que foi conduzida por outra colega minha, e eu fui mais para dar um apoio a ela e dar um suporte nesse processo todo, e a partir de treinamento também, de montar treinamento, tudo isso. Né, porque eu já tinha a experiência da primeira onda, né, que eu fiz todo o treinamento de todos os usuários, praticamente eu e os outros colegas no Brasil todo, né, então a gente teve diversas turmas, tinha diversas agendas de treinamento que a gente saía treinando todo mundo da empresa para que eles conhecessem efetivamente a ferramenta. Entregávamos uma apostila com passo a passo dos processos, como é que funcionava, e sempre que tinha alguma dúvida eles poderiam encontrar com a gente. A gente éramos conhecidos como usuários chaves, né, key users. Então a gente tinha essa oportunidade de fazer todo esse processo dentro do sistema. Enfim, nesse processo aí quando eu retornei para minha área de origem,
né? Muitos outros colegas também retornaram e alguns deles foram reaproveitados em suas áreas porque já tinham sido substituídos logo no início do projeto. E quando retornaram, alguns deles foram recolocados, outros reclassificados, outros promovidos e outros desligados. Eu fui um dessa leva aí dos desligados, justamente porque não tinha uma função definida para mim. A pessoa já tinha me substituído e estava atendendo perfeitamente, apesar de todo o nível de qualificação que eu tinha absorvido dentro do projeto. Naquele momento ali não tinha, assim, não tinha muito o que fazer. Então eu tive que acatar e a gente ainda tentou uma recolocação em outras áreas, né? A gente tentou negociar com algumas outras áreas, só que infelizmente não surgiu a oportunidade e aí eu acabei tendo que ser desligado. Nesse processo aí a gente... eu não fiquei nem 15 dias fora do mercado, porque logo surgiu uma oportunidade através de um outro gerente lá da Braskem que tinha saído algum tempo antes. Ele me convidou para ser coordenador de suprimentos em uma empresa de petróleo na região metropolitana aqui de Salvador. Então a gente tem algumas atividades de petróleo aqui no interior, tudo onshore, e essa empresa ela fazia tanto a parte de produção de petróleo quanto a parte de exploração também do petróleo. E essa exploração ela dependia de investimentos estrangeiros. A gente tinha uma empresa que era uma empresa canadense, que ela era investidora, sócia junto com essa empresa, para poder fazer a parte de exploração. Então toda a equipe que foi mobilizada para esse projeto lá na região foi destinada para essa parte de exploração. Já existia uma equipe da parte de produção e eles aprimoraram somente com a equipe de exploração. Com isso, a gente ficou lá mais ou menos um ano. Foi quando surgiu a grande crise mundial, aí, a crise financeira, que afastou muitos investidores aqui do Brasil, inclusive essa empresa que suspendeu os investimentos dela na parte de exploração, e toda a equipe que tinha sido mobilizada para esse projeto acabou tendo que ser desmobilizada. E aí foi que o processo começou a ficar um pouco mais complicado, mas assim, ainda assim a gente conseguia ainda um fôlego no mercado. Eu nessa época já tinha uma empresa de informática que eu tinha aberto ainda quando eu estava na Braskem, né, junto com minha esposa. Ela tomava conta dessa empresa sozinha, e nesse momento que eu tive que sair dessa outra empresa, né, eu acabei me dedicando mais. Foi bom porque eu acabei me dedicando mais a essa minha empresa, e a gente começou a adequar alguns processos. A empresa já estava começando a andar sozinha, já estava tendo um certo movimento, um certo conhecimento. Ela era praticamente sozinha no bairro, depois surgiu mais outras, enfim. Mas assim, o nível de qualidade da nossa empresa era razoavelmente bom e a gente conseguiu implementar algumas coisas. E muita coisa daquilo que eu já tinha aprendido, tanto na Copini quanto na Braskem, foi importante, porque eu consegui aplicar algumas dessas técnicas na minha empresa. E do contrário foi a mesma coisa, porque para vender eu tive que estudar algumas técnicas de venda, e enfim, fui para a internet buscar muita informação nesse sentido, até que encontrei alguns vídeos muito interessantes falando sobre técnicas de venda, sobre técnicas de persuasão, enfim, como encantar um cliente e aquela coisa toda. E nisso, quando chegou em 2015 mais ou menos, surgiu a oportunidade de eu retornar. Aliás, antes disso eu fui para trabalhar numa empresa, numa construtora, né, que também prestava serviços à Petrobras. E essa empresa, em 2012, ela acabou decretando falência, e junto com diversas outras empresas aqui da região metropolitana de Salvador, que também prestavam serviço à Petrobras. Era um momento crítico, era um momento de transição, aquele negócio de Dilma e tal. Tinha diversas obras espalhadas pelo país, e por mudança de diretoria na empresa da Petrobras, alguns pagamentos começaram a ser retidos e tal, e a empresa era média e não tinha esse porte todo para poder sustentar. Então alguns pagamentos retidos, demorou muito tempo, enfim, acabou que a empresa se complicou, não conseguiu se salvar e acabou tendo que fechar as portas. Infelizmente, era uma empresa muito boa, uma empresa já com um certo tempo no mercado,
mas infelizmente ela acabou tendo que fechar as portas por conta disso tudo aí. Mas não cabe aqui, não entra no mérito. E aí em 2012 saí. Nesse processo aí eu fiquei também me dedicando novamente à minha empresa, fiquei um tempinho aí. Só que nesse período, como eu só estava exclusivamente dependendo da minha empresa e ela ainda não supria todas as despesas que a gente tinha em casa, né? Foi um período muito difícil. Então foi um período bem sacrificado, onde a gente realmente estava ali sempre no limite. E aí a gente começou a endividar a empresa, porque a empresa praticamente ela pagava as despesas de casa e a gente começou a sangrar a empresa, né? Não tinha de onde tirar, então tirava da empresa para poder suprir as necessidades de casa. E nisso ela foi se acumulando em débitos, assim. A gente sempre prezou, antes de tudo, é uma coisa que eu aprendi, inclusive isso na época da Copel, porque a gente tinha que prezar pelos fornecedores, porque são os parceiros, são aqueles que estão ali no dia a dia, são aqueles que ajudam você a resolver diversas soluções dentro da empresa. Então isso daí eu já tinha em mente, já tinha abraçado esse tipo de conceito ainda desde a época da Copene, e eu lidava da mesma forma com meus fornecedores na minha empresa. Então a prioridade era pagamento de salário, depois fornecedor. O que sobrasse vinha para minha conta, para a conta de minha esposa, né? E a gente sempre fez isso. Então, graças a Deus, isso daí é uma das coisas que não deixou a gente numa situação pior por conta disso, porque com os fornecedores a gente, em 2018, início de 2018, a gente teve que fechar as portas, né? Infelizmente não deu para continuar. Tem algumas histórias antes que eu vou contar para vocês, mas é só um resumo para eu poder fechar o parêntese da minha empresa, né? Então a gente acabou fechando ela. Infelizmente ficaram alguns débitos ainda de governo, mas é uma coisa que a gente já está ajustando aí para poder resolver. Mas a parte de fornecedores, funcionários, graças a Deus a gente quitou tudo, nunca tivemos uma reclamação trabalhista, a gente sempre teve um bom relacionamento com nossos funcionários, todos eles. Então a gente sempre pagou tudo direitinho. Então, graças a Deus, esse daí foi um grande aprendizado que eu tive como empresário, né? E que isso daí eu levo como bagagem. Enfim, aí retornando, foi um período muito difícil entre 2012 e 2015, a gente estava se acumulando em dívidas, estava bem complicado mesmo a situação da gente. E aí foi quando surgiu uma oportunidade para eu ser consultor numa outra petroquímica, uma petroquímica que na época ainda está sendo liderada por um antigo chefe meu lá da Copene, aquele que me contratou da Copene. Ele me chamou de novo: ó, Marcelo, vem cá que a gente está precisando de uma ajuda, de alguém que tenha conhecimento dessa área de serviços, de alguém que realmente tenha condições de tocar as grandes contratações aí, ou renovações de contrato. Eles estavam no período de renovação de contratos, né, onde precisava fazer diversos bids para poder ou validar se realmente a gente estava pagando, estava com as melhores condições, com a melhor empresa, enfim, ou se fosse o caso, se tivesse realmente outras opções que naquele momento se mostrassem mais vantajosas, a gente fazia a substituição de algumas empresas. Então todo o processo foi conduzido para poder a gente obter economias. É o que toda empresa quer. Sempre no momento de renovação, no momento de se fazer um bid novo, a empresa quer basicamente economia. Basicamente isso. E aí foi que quando eu fui convidado para esse processo, eu já estava um pouco enferrujado. Eu, poxa, eu tenho que voltar a estudar esse projeto aí, porque eu fiquei 3 anos afastado, né, da área de suprimentos. Então eu tenho que voltar a estudar. Aí, qual foi a minha primeira lição de casa? Pegar a metodologia Strategic Sourcing para poder revisitar ela e reler, reentender, ver todo aquele processo. Como já estava tudo na minha mente, só foi para relembrar mesmo, né? Porque eu já conhecia aquilo de cor e salteado, mas depois de algum tempo, é que nem inglês, se você nunca esquece, mas eventualmente, se você não tem prática, se não está falando no dia a dia, você acaba perdendo um pouquinho do tato.
E aí isso eu fiz, eu revisitei, relembrei tudo, e aí vieram ideias novas, ideias que vieram da minha empresa, aquelas técnicas de venda que eu aprendi, poxa, eu posso aplicar isso daqui na parte de compras, e aí eu voltei, eu não, vou tentar aplicar isso daqui, essas técnicas no momento das negociações lá, desses processos. E fiz isso, conduzi o processo, todos os processos foram conduzidos obedecendo a metodologia Strategic Sourcing. Todos eles que eu conduzi nessa empresa, eu acho que foram 6 mais ou menos que eu conduzi ao longo de um ano. Foi o período que eu fiquei lá. E sempre na parte da negociação eu entrava com algumas dessas técnicas, né, para ver como é que se saía. E por incrível que pareça, os resultados foram muito bons. Até superaram a minha expectativa, né, na época que a gente tinha algumas expectativas de economia. E as economias foram muito boas, Eu não lembro exatamente, mas eu acho que naquele ano que eu fiquei lá, eu devo ter gerado, claro, não eu sozinho, porque um colega ou outro estava ajudando, apoiando nesse processo, mas os processos que eu conduzi geraram economias que superaram os 2 milhões de reais, certamente. Aí. Isso é anualizado, né? Quando você pega lá o valor que você pagava antes, mais o valor que você vai passar a pagar, e aí anualiza aquilo ali, gerava a economia de em torno de superior a 2 milhões de reais, certamente. Acho que foi 2 milhões e meio, enfim, não lembro exatamente o número agora. Isso daí foi muito bom, porque eu vi que tinha uma coisa ali especial que até então não tinha aplicado, porque eu aprendi a metodologia na Braskem, né, quando ela se tornou Braskem, mas não tive a oportunidade de aplicar lá, porque não na íntegra, né, eu apliquei alguns processos antes de ir para o Fórmula e tudo, mas foram muito poucos, porque logo em seguida surgiu a oportunidade de ir para o Fórmula e aí acabei que não aplicando muito a metodologia lá. Nas outras empresas que eu trabalhei também muito pouco aplicando a metodologia, foi mais um beabá, aquela coisa mais tradicional da área de compras. E nesse retorno ao mercado para essa petroquímica, aí surgiu a oportunidade de eu voltar a utilizar a metodologia, porque eu ia conduzir grandes bids. Nas outras eu não conduzia bids tão grandes assim, às vezes alguns eram, outros não, mas era um processo mais dinâmico. Era diferente, porque eram empresas de segundo porte, né? Não eram tão grandes assim, que não exigiam tanta minúcia nos processos. Dava para conduzir, dava para ter resultados fazendo o feijão com arroz. Mas se eu tivesse aplicado a metodologia, certamente, da maneira como eu desenvolvi isso daí no momento que eu estava fazendo consultoria, certamente eu teria tido alguns ganhos a mais. Mas enfim, foram outras realidades, já passou, e aí nesse momento eu saquei que tinha alguma coisa especial. Mas infelizmente esse período foi muito curto, foi uma consultoria de praticamente um ano, eu fiquei com eles e aí eu tive que me desligar. Aí voltei para o mercado, fiquei disponível aí algum tempo, aí um amigo da família me ofereceu a oportunidade de gerenciar a área financeira dele, que estava com problema, a pessoa que estava lá tinha saído, ele precisava de uma pessoa de confiança para cuidar da área financeira. Como eu já tinha trabalhado em área financeira lá como estagiário, ainda lembrava de algumas coisas e tal, e aí eu aceitei o desafio lá e fiquei também alguns meses lá trabalhando com ele, ajudando a ele a organizar os processos, refazer plano de contas, uma série de coisas lá que eu fiz, algumas planilhas para ele descobrir qual era o custo que ele tinha total da empresa, enfim, uma série de atividades que eu fiz. Foi uma experiência diferente, totalmente diferente daquilo que eu estava trabalhando, o que eu estava acostumado a trabalhar na área de suprimentos, mas enfim, foi um processo interessante. Aí quando eu retornei, eu ainda voltei para minha empresa já estava bastante difícil a situação, mas mesmo assim a gente conseguia tirar alguma coisinha dela nesse período. Mas mais uma vez, assim, o período que eu passei como consultor, a gente praticamente saneou nossas dívidas que a gente tinha. E aí quando eu retornei para o mercado, fiquei esse tempo lá com esse amigo da família, trabalhando na empresa dele, só que o salário não era lá essas coisas todas, mas assim, dava para pagar umas contas, mas ainda não supria todas as necessidades. Infelizmente a gente tinha muita despesa para poder pagar escola de crianças, enfim, uma série de situações que não cabe aqui a gente comentar.
Mas foi muito complicado. A gente voltou a se endividar, né? E aí começou a acumular dívida, cartão de crédito, aquele coisa todo, cheque especial. Isso daí a gente começou a virar bola de neve, enfim. Período difícil, momentos difíceis. Aí, num momento desse, conversando com alguém, um parente também, que estava trabalhando em um navio de cruzeiro, ele explicou mais ou menos como é que ele fazia e me despertou a curiosidade. Poxa, o que é que você faz lá? Como é que é o processo? Como é que funciona? Isso e aquilo. Aí ele começou a me explicar, aí falando, aí sim, como é que vocês se comunicam lá? Não, todo mundo fala inglês, tem que falar inglês. Aí você sabia falar, não, eu aprendi lá no navio. Poxa, a oportunidade de eu treinar meu inglês estava meio que enferrujado, né? Tanto tempo sem aquilo que eu falei, tanto tempo sem praticar, a gente acaba perdendo um pouquinho o tato. E aí eu voltei, eu me interessei por isso daí, é a oportunidade de eu treinar meu inglês e ao mesmo tempo vou estar ganhando em dólar, vou estar ajudando aqui alguma coisa nas despesas de casa que já estava começando a apertar um pouquinho de novo. E aí foi final de 2016, eu consegui embarcar, fiquei 3 meses lá. Aí eis que surge a oportunidade de eu voltar para a área petroquímica, através também de uma outra ex-colega da Braskem, que recebeu a indicação daquele meu antigo chefe, lembra da Copene, que eu tinha falado lá atrás? Então ele também me indicou para ela, olha, Marcelo, está disponível aí, o cara conhece da parte de serviço muito bem, pode te dar um apoio. E aí ela me chamou e até hoje eu estou trabalhando com ela lá, está muito bom. E nesse processo, só finalizando, entre 2017 foi o ano que eu voltei lá. Foi até engraçada a história, né? Porque eu estava embarcado e ela me ligou, na verdade não conseguiu falar comigo, aí passou um zap, aí no momento de folga lá eu acessei meu zap e vi que tinha uma mensagem, na verdade minha esposa, dizendo que ela tinha ligado, estava me procurando, que queria falar comigo, porque surgiu uma oportunidade lá na empresa e tal. Aí eu falei para ela, olha, eu estou chegando em Santos no domingo agora, e terça-feira o navio já ia viajar para a Europa. Ele ia passar por Salvador e ia voltar para a Europa. Aí aí eu pensei, caramba, se tiver que ser, eu só tenho uma chance, então eu vou ter que conversar aberto com ela. E aí assim fiz, aí liguei para ela no domingo, quando a gente chegou em Santos, e aí falei com ela, e aí como é que é essa vaga, Catarina, né, o nome dela. E aí como é essa vaga, Catarina? Essa vaga é minha ou ainda vou ter que concorrer com mais alguém para poder pegar essa vaga? Ele, não, a princípio a vaga é sua, mas eu tenho que conversar com o meu chefe ainda. Olha, Catarina, porque eu estou trabalhando, enfim, eu estou aqui embarcado. Eu não posso simplesmente descer do navio para trocar o certo pelo duvidoso, então tem que ser uma coisa mais certa. E aí meio que eu dei uma pressionada nela, né? Não queria muito, mas eu fui forçado a fazer isso porque o navio ia passar por Salvador na terça-feira e eu não queria ir para a Europa, porque se eu fosse para a Europa, eu teria que arcar com todos os custos da minha passagem, caso eu realmente ficasse com a vaga. E aí eu falei para ela, olha, hoje é domingo, eu preciso de uma resposta sua até amanhã, se realmente a vaga vai ser minha ou se eu ainda vou ter que concorrer com mais alguém. Porque se a vaga for minha, eu já peço na segunda-feira mesmo a minha dispensa. Eu vou ter que quebrar o contrato, né? Porque o contrato era de 7 meses, eu estava completando 3 meses e meio no navio, então estava na metade do caminho. E aí eu tive que dar essa pressionada nela. Ela conversou com o chefe dela na época, ele entendeu, ela deu carta branca a ela para ela poder me contratar, e aí, graças a Deus, deu tudo certo, eu desembarquei e tô lá até hoje. E nisso, quando eu retornei para lá, poxa, agora estou com gás total, vou voltar a aplicar a metodologia Strategic Sourcing em meus processos, já pensando também em adotar aquelas técnicas de vendas que eu tinha estudado, que deram certo lá quando eu fiz a consultoria.
E aí eu comecei a aplicar de novo, foi uma, foi duas, foi três, foi quatro, e no primeiro ano eu superei minhas metas, ganhei até um plus a mais aí na minha participação de resultados. No segundo ano também superei as metas, só que nesse caso aí, como a empresa teve um resultado muito bom, acabou dividindo linearmente para quem tinha superado, para quem tinha cumprido as metas, enfim, a empresa deu um bônus para todo mundo aí por conta do resultado daquele ano de 2019. É início de 2019, né? De 2018 para 2019. Foi o resultado de 2018 que foi pago em 2019. E, ao que tudo indica, estamos em dezembro, né? Não sei quando é que você vai ver esse vídeo, mas é dezembro de 2019. E ao que tudo indica, esse ano também vou superar minhas metas, justamente por conta da aplicação da metodologia Strategic Sourcing, aliadas às técnicas de negociação que eu coloquei dentro do processo. Então, e aí eu consegui formatar, dar uma cara ao processo, à metodologia Strategic Sourcing para serviços, porque até então ela era muito utilizada, amplamente utilizada, mas para materiais, né, em outras empresas. E são poucas, são raras as empresas, principalmente as indústrias, que têm uma área focada em contratar serviços. E isso foi uma coisa que sempre me incomodou, particularmente, porque eu vi da área de suprimentos, mas com foco desde o início de quando eu entrei na área de suprimentos, né, que quando ainda era chamada Engenharia de Empreendimentos e Materiais, lá na antiga Copene, eu entrei numa área de contratação de serviços. A contratação de serviços, ela faz parte, né, hoje em dia mais conhecida como terceirização de serviços ou outsourcing, né, é um processo que sempre existe na maioria das empresas, mas são conduzidos ou por compradores também de materiais, né, ou pessoas específicas para cuidar desse tipo de processo, ou sempre é a bola dividida. São poucas as empresas, como eu já falei, que têm uma área focada na parte de contratação de serviços, né, e os ganhos são realmente muito bons. Infelizmente eu não posso entrar em números aqui por questões de confidencialidade, compliance em relação às empresas que participaram desses bids, mas os processos sempre foram muito transparentes. Recentemente eu fiz uma palestra para o primeiro fórum de suprimentos aqui da Bahia, do Nordeste, né, em que diversas empresas participaram como patrocinadoras, o Embras, que veio como um dos apoiadores, juntamente com o IEL e com o COFIC, e eles fizeram realmente um evento magnífico, certo? Com palestrantes de peso, e eu fui de gaiato nesse navio, na verdade, para apresentar a metodologia Strategic Sourcing, porque é um tema que me desperta interesse, né? Então resolvi encarar esse desafio de fazer essa palestra sobre a metodologia, e justamente lá eu demonstrei um estudo de caso da empresa de refeição que participou do processo recentemente, né, no início desse ano, e que se arrastou aí ao longo do ano, e no meado do ano a gente implantou o contrato, onde a gente teve a economia real. Isso daí foi explicada a metodologia, como ela foi praticada, como é que ela se deu cada passo do processo, e eles puderam observar como foi o planejamento e as técnicas que foram utilizadas, cada passo da metodologia, cada estrutura, tudo aquilo ali foi bem organizado para que no final do bid a gente tivesse o resultado que a gente teve, tá certo? Então foi um resultado muito bom, a gente teve uma economia muito boa nesse processo, uma economia anual de 15%, não é normal. Então foi redução real no preço da alimentação, a gente refez todo o processo, que na verdade isso daí foi a questão do sair da caixa, né? Então a área de RH, Facilities, que estava conduzindo esse processo juntamente comigo lá pela área de serviços, eles pensaram fora da caixa. De que forma a gente pode implementar um contrato que gere economias,
com recursos melhores, com melhor qualidade, atendendo melhor os funcionários. Então, isso daí a gente pensou em diversas formas de otimizar justamente o processo para que a gente conseguisse atingir a economia que a gente teve. Então, isso é um ponto muito importante e é assim que os compradores precisam pensar, né? Pensar estrategicamente, pensar fora da caixa, sentar juntamente com o usuário, entender as suas necessidades, entender as suas dores, entender o que é que ele deseja daquele processo e quais são os seus objetivos a curto, médio e longo prazo. Justamente para que você consiga estruturar um processo obedecendo os critérios da metodologia e aplicar da melhor forma possível. E no início desse ano, eu decidi por conta própria, justamente porque já tem funcionado comigo há 3 anos na verdade, porque um ano em 2015, mas os últimos 2 anos, aí 2017 e 2018, já estava funcionando bem a metodologia já com essas técnicas. Aí eu resolvi compartilhar isso com outros compradores. Não é justo eu guardar esse conhecimento só para mim. A metodologia já existe, já é aplicada, mas da maneira como está sendo aplicada agora, gerando resultados significativos para a área de serviços, eu resolvi compartilhar. E foi quando surgiu a ideia de eu montar um site na internet e um blog falando sobre a metodologia, sobre técnicas de negociação, sobre desenvolvimento pessoal, sobre planejamento estratégico, enfim, diversos temas que são também correlacionados com a área de suprimentos, justamente para que os compradores possam ter acesso a esse conhecimento, né, para que isso daí se torne cada vez mais presente na rotina das empresas. Meu desejo é que realmente as empresas entendam a importância cada vez mais da área de suprimentos dentro dos processos de geração de economia, porque uma economia feita num processo de concorrência, seja ele de material ou de serviço, é praticamente o lucro que sobra no final do processo. Porque se você gastou menos e você continuou vendendo a mesma coisa, certo? Seus custos diminuíram, óbvio que no final da conta sobra aquele caixa ali para a empresa que se reverte em lucro. Então, qualquer economia gerada para a empresa é automaticamente lucro na ponta do processo. Se as empresas conseguirem se conscientizar desse processo, eles vão dar cada vez mais valor à área de suprimentos como uma área estratégica para a empresa, certo? E eu defendendo aqui a bandeira da parte de serviços, justamente porque dentro de serviços tem grandes oportunidades de se conseguir resultados muito bons nesses processos de compras, tá certo? Então, deixo aqui à disposição para quem quiser acessar meu site, marcelocomprador.com.br, meu blog, que está lá dentro do site, e ter acesso aí, tem um e-book lá para quem quiser baixar, de técnicas, as mesmas técnicas que eu utilizo no meu dia a dia nas concorrências estão dentro desse e-book. Eu listei todas não, uma boa parte delas eu listei. Claro que uma ou outra eu uso também eventualmente, mas as principais, aquelas que eu utilizo no meu dia a dia, estão ali listados nesse e-book. E em breve eu vou estar lançando um novo e-book sobre a metodologia Strategic Sourcing com foco em serviços. Então aguardem aí que tem novidades no futuro aí para vocês. Forte abraço, espero que tenham gostado. Esse é um pouquinho da minha história, esse é um pouquinho de quem eu sou, como eu estou hoje engajado nesse processo de colocar a área de suprimentos e em especial a área de contratação de serviços no cenário aí das grandes empresas, tá certo? Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima.